vamos falar sobre restituição do imposto de renda. Sim, investidor. Quem daqui já não ouviu falar assim, investidor? Quem já ouviu falar isso? E quem já me viu falar isso? Vamos falar sobre uma situação que poucas pessoas também entendem e muitas das vezes eu vejo muito dinheiro na mesa. E esse vídeo surgiu porque eu peguei 2 ou 3 clientes que chegaram agora para nós e ele tinha um nível elevado. E quando a gente fez a restituição, eu vi que eu cobrei barato. Vem comigo que nós vamos falar sobre restituição do imposto de renda. Mas é diferente daquela restituição que nós estamos acostumados. Contribuintes aqui no Brasil, muitas das vezes, têm uma restituição lá no ajuste anual. Até por isso que a declaração do imposto de renda é conhecida como ajuste. Por quê? Porque a Receita Federal, na verdade, o programa da Receita Federal... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não precisa cortar não, tá? A galera já está acostumada. Vamos lá. O plano da Receita Federal ela foi criado justamente para fazer um ajuste. O que é esse ajuste? Funciona assim. Se você ganha 10 mil reais por mês, o seu imposto vai ser calculado sobre 10 mil todos os meses. E aí você paga lá um imposto de renda. Isso, deixa eu te falar, fora da bolsa, tá? Preste atenção, fora da bolsa. Então eu tenho um salário, 10 mil reais, eu vou lá na tabela progressiva, até 2.600 agora que foi um novo reajuste está isento, aí eu bom, rompi 27,5 ou 15, vou pagar um imposto. Paguei um imposto sobre o imposto de renda sobre os 10 mil que eu recebi. Esse recebimento a gente chama ele de rendimentos tributáveis. É quando você tem um vínculo empregatício, é quando você é um autônomo, então você tem a incidência do imposto de renda. Então você vai pagando todos os meses sobre a base de cálculo de 10 mil, beleza? Muito bem. Mas quando chega na declaração do imposto de renda, o que o programa faz? Ele não pega a base de cálculo dos 10 mil do mês, ele pega o do ano. Então ele vai pegar lá 120 mil, 120 mil reais, o quanto de imposto você pagou, e aí ele vai fazer o seguinte, ele pega os 120 mil reais e põe você na tabela progressiva. Então, de 0 a tanto, vai pagar 27 mil e faz o cálculo, certo? Então, se você pagou 120, recebeu 120 mil, única coisa, você recebeu 120 mil, o teu imposto seria de, vou chutar, tá? Porque eu não faço a minha ideia, 22 mil reais, tá? 120 mil, tá? Daria 22 mil reais no ano, né? E aí você foi vendo, você somou todo o pagamento, e aí o que acontece? Você pagou 23, né? Então era 22 e você pagou 23. O que tem nesse momento lá no ajuste? Uma restituição de 1.000. Beleza? Beleza. Mas aí o governo faz um pouquinho mais. Fala assim, mas eu entendo que, pô, você pagou imposto pra caramba, mas você tem dependentes? Tenho. Eu vou tirar um pouquinho aqui e vou diminuir na base de cálculo. Tem despesas médicas com educação? Tem, vou colocar aqui também. Essas despesas são dedutíveis. O que é despesas dedutíveis? Eles vão lá e ele diminui a tua base de cálculo, os teus rendimentos, para que o valor do imposto seja pago já tirando essas despesas. Por isso que muitas das vezes as pessoas colocam lá mais despesa, aí uma declaração completa, e restitui mais dinheiro, entendeu? Só não vai fazer como muita gente faz aí, pegar recibo frio, essas coisas aqui, tá chovendo de gente sendo fiscalizada por conta disso. Mas eu vou deixar para outro momento. No mundo dos investimentos, isso não acontece. Você pagou o imposto, pagou. Então você ganhou lá 10 mil reais no mês e pagou 15% ou 20%, dependendo da modalidade, vamos botar 15%. Então, você trabalhou lá todos os meses, ganhou 10 mil reais todos os meses na renda variável, 15% de imposto de renda, R$ 1.500, pô, livre ali, 8,5, beleza? Muito bem. Então, todos os meses você foi pagando. Aí chega no ajuste anual, você não tem a possibilidade de fazer a restituição desse valor, porque na renda variável o imposto é devido e é pago, e acabou. Não existe ajuste lá na declaração, beleza? Luiz Fernando, mas nesse vídeo você falou que eu podia restituir. Aí que tá o pulo do gato. Aí que tá você ter a vantagem de ter um contador especializado. Aí a vantagem é você estar inscrito nesse canal. Por isso, eu vou dar um tempinho agora para tomar uma água, para que você possa se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e dar um like e comentar. Quero saber. Não, coloca aí. Quero saber como restituir valor na renda variável na Bolsa de Valores. Toda vez que você opera na Bolsa de Valores, por exemplo, quem faz day trade, certo? Como eu fazia day trade? Então eu tinha no meu mindset, eu tinha, cara, eu vou fazer 5 operações por dia. Por quê? Porque eu era viciado. Se eu ficasse olhando pro gráfico, assim, deu 5, eu tinha que desligar o gráfico. Porque se eu ficasse olhando o gráfico, eu via a oportunidade de entrada, entrava e tomava pau. Então, eu era regrinha, sabe? Assim, no máximo 5 operações. Só que das 5 operações que eu fazia todos os dias, eu não ganhava 5, né? Então o que eu fazia? 3 eu tomava pau, 2 eu ganhava, né?
Só que a minha gestão de risco era, eu operava mais o dólar, então assim, um stop de 5 e um gain de 10, né, 10 pontos, né. Então eu tomava stop com 5, mas quando eu ganhava 10. Então se por acaso eu perdesse 3 de 5, eu ganhava 2 de 10, eu ficava com 5 para frente, beleza? O que acontece quando eu tenho uma operação vencedora? Imposto de renda retido na fonte, o mecanismo que a Receita Federal criou para identificar quem está na bolsa de valores. Então olha só, tomei stop loss, né, então assim, entrei posicionado 5% para trás, estopou, não tem retenção na fonte. A terceira, pau, também não. A quarta não. A primeira que eu ganhei 10%, desculpa, 10 pontos, nessa operação que eu ganhei 10 pontos, o que acontece? Retenção do imposto de renda. Mas vamos parar nesse momento. O que aconteceu aqui? Eu tive 3 stops, então eu perdi 15 pontos e eu ganhei 10 pontos. Então eu dou uma diferença negativa de 5, ok? Eu nem vou fazer cálculos aqui para ver quanto eu estou ganhando dinheiro. Estou falando realmente de pontos ali. Se você é trade, sabe o que eu estou falando. Bom, nesse momento, o que acontece? Eu estou para trás. Eu não fechei a conta ainda. Só que, se eu tivesse parado no mês aqui, eu teria 5 pontos. Então, assim, eu teria 5 pontos para trás no dólar. Então, eu estaria no prejuízo no mês, mas eu tive uma operação que foi vencedora. Essa operação que foi vencedora tem o imposto de renda na fonte, tá? Isso acontece para o day trade 1% e no swing trade 0,05%. O que acontece muitas das vezes, senhoras e senhores, que as pessoas vão perdendo, vão tendo operações, fechei negativo esse mês, fechei negativo outro mês, fechei negativo outro mês, e foi fechando, aí fechou um mês positivo, mas não paguei imposto porque compensei o prejuízo e fui levando assim, e foi acumulando imposto de renda retido na fonte. Deixa eu te contar uma coisa, o imposto de renda retido na fonte, você pode pedir restituição, e é essa restituição que eu vim falar com vocês, só que não é na declaração do imposto de renda, você tem que fazer um processo administrativo. E o imposto de renda retido na fonte, você não leva para o próximo ano. Então, cada ano tem que se encerrar, você tem que documentar isso, levantar um montante que foi retido e pedir restituição em processo administrativo lá no PertCom.